Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui em Curitiba. E o texto para a nossa reflexão de hoje vem lá do Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versos 25 a 37. Não vou lê-lo, pois é um texto muito conhecido de todos nós, o qual nos fala a respeito do amor ao próximo. Se você tiver interesse, confira em sua Bíblia essa parábola contada por Jesus. Nós temos aqui uma das mais conhecidas e famosas parábolas de Jesus, a parábola do bom samaritano. Essa parábola nos conta sobre um homem que fora vítima de salteadores e ficou caído à beira do caminho. 3 pessoas passam por ele, um sacerdote e um levita judeus e um samaritano. O sacerdote e o levita passam de largo, sem ajudar o homem ferido. O samaritano, por sua vez, não. Ele para e ajuda o homem que fora assaltado e ferido. O que ensejou essa maravilhosa parábola de Jesus foi uma pergunta que o intérprete da lei judaica, ou seja, um escriba, fez a Jesus. Quem é o meu próximo? E aí Jesus contou a parábola do bom samaritano para nos ensinar sobre quem é o nosso próximo e como devemos agir em relação a ele. Nós vemos aqui na parábola do bom samaritano alguns aspectos relacionados ao amor ao próximo. E o primeiro aspecto é esse: o amor ao próximo nem sempre está presente na vida daqueles que deveriam praticá-lo. O sacerdote e o levita eram pessoas altamente religiosas. O sacerdote era descendente de Arão e se ocupava com a ministração dos sacrifícios no templo. O levita, por sua vez, era descendente de Levi e ajudava os sacerdotes no templo. No entanto, como vemos nessa parábola, a sua fé estava totalmente desvinculada da compaixão pelo próximo. Que contradição! Esperava-se que esses líderes religiosos fossem os mais sensíveis à ajuda ao próximo. No entanto, passam de largo, indiferentes, insensíveis, como se nada tivesse acontecido, negando a realidade diante dos seus próprios olhos. Se não tomarmos cuidado, nós também podemos incorrer no mesmo erro, o do nominalismo religioso. Podemos incorrer numa incoerência entre fé e a prática dessa fé no dia a dia da nossa vida. O segundo aspecto aqui da parábola é que o amor ao próximo também se estende àqueles que não são do nosso grupo. O texto não nos diz que homem era aquele que fora vítima de salteadores. O texto simplesmente diz que ele era um certo homem. Muitos judeus dos tempos de Jesus tinham certos preconceitos em relação a algumas classes de pessoas. Eles tinham preconceito em relação aos publicanos e pecadores, em relação aos samaritanos, em relação aos gentios em geral. E ainda usavam justificar esse preconceito, bíblica e teologicamente falando. Jesus, ao contrário, se misturava com toda essa gente. Com essa parábola, Jesus está respondendo à pergunta do escriba, dando a entender: o teu próximo, o meu próximo, é qualquer pessoa, independentemente de classe social, situação espiritual, moral ou raça, até mesmo se essa pessoa for o nosso inimigo. O terceiro aspecto aqui é que o amor ao próximo deve ser a expressão do nosso amor a Deus. O contexto dessa parábola nos fala dos 2 maiores mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus está vinculando inseparavelmente esses 2 mandamentos. Você prova que ama a Deus ajudando a quem verdadeiramente precisa. Não existe amor a Deus sem amor ao próximo. Jesus sempre deixou isso bem claro nos seus ensinos e na sua experiência de vida. Até mesmo Deus ama todos indiscriminadamente, ao fazer com que a chuva caia sobre os bons e maus, como disse Jesus lá no Sermão do Monte. O quarto aspecto aqui da parábola
é que o amor ao próximo pode vir de alguém de quem menos se espera. O samaritano, por razões históricas, era alguém considerado pelo judeu como não fazendo parte do povo de Deus. Era alguém cuja religião e fé eram imperfeitas, imprecisas, comparadas à religião e fé dos judeus. No entanto, foi este samaritano, na parábola de Jesus, que demonstrou o verdadeiro amor ao próximo. Jesus foi tão engenhoso ao proferir esta parábola que mostrou mais detalhes do caráter do amor deste samaritano do que dos insensíveis religiosos. Antes de fechar a conversa com o doutor da lei, Jesus lhe faz uma pergunta inescapável. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Ao que o doutor respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. O escriba nem mesmo fala que o ajudador foi um samaritano. Talvez fosse humilhante demais para um judeu admitir que um samaritano amasse o próximo mais do que ele. Eu acho interessante essa metodologia de Jesus fazer perguntas conclusivas para os seus interlocutores. Jesus é o mestre dos mestres. Depois de contar a parábola, Jesus disse ao doutor da lei, vai e procede tu de igual modo. Quantas parábolas do bom samaritano existem por aí nos confrontando muitas vezes a nossa fé nominal ou o nosso amor faltoso ao próximo? Quem diz amar a Deus deve também amar o próximo, sem discriminação. Eu gostaria de, antes de terminar essa reflexão, confessar um episódio em minha vida de pastor, mas de grande aprendizado. Todos os domingos vou para a igreja bem antes do horário do culto. Num domingo estava indo sozinho para a igreja em nosso carro. Ao entrar numa estrada de terra, a caminho da igreja, vi ao longe um homem carregando várias sacolas de supermercado, o qual parava a cada 10 metros para descansar em virtude do peso que carregava. Mas indiferente a isso, passei por ele. Antes de chegar ao final dessa estrada, Deus falou comigo, você passou por aquele homem e nem lhe ofereceu carona? Volta lá e oferece carona para ele. Ante aquele ultimato de Deus, voltei e perguntei ao homem se ele morava na redondeza e se ele queria carona. E ele aceitou. Colocou as sacolas no carro e lá fui eu levá-lo em casa, juntamente com as suas compras. Ao final ele agradece e queria de alguma maneira me recompensar pela carona. Disse a mim, eu comprei uma caixa de bombons. Você gostaria de alguns deles para você? Isso me gelou. Quando imaginei que aquela caixa de bombons fora comprada para os seus filhos. Eu disse imediatamente, não, que é isso? Muito obrigado. Despedi-me do homem, convidei-o para ir à igreja e lá fui eu para o culto chorando compulsivamente. Segui o meu caminho pensando, puxa, como pude ser tão insensível? Lembrei da parábola do semeador. Esse dia ficou marcado na minha vida como o dia em que eu agi como sacerdote e levita judeus e acabei no final agindo como um samaritano. Depois daquela experiência, passei a estar mais atento para aqueles que Deus coloca no meu caminho para ajudar. E várias dessas situações têm aparecido. Que Deus nos abençoe a expressar o nosso amor a Deus, não apenas verbalmente, mas no dia a dia das nossas vidas, ajudando ao próximo que precisa da nossa ajuda. Que Deus nos abençoe.